Na lição está a leitura a partir do verso 24, mas nós vamos ler os versículos antes do 24. Vamos começar a leitura a partir do verso 16 e vamos encerrar com o versículo 30. Segunda Coríntios, capítulo 11, vamos ler a partir do verso 16. Vamos colocar em pé até o verso 30. Outra vez digo, ninguém me julgue insensato, ou então recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. Pois que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Pois sois sofredores, se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto. São hebreus, também eu. São israelitas, também eu. São descendência de Abraão, também eu. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Amém? Quantos podem glorificar ao Senhor por esta palavra? Amém? Vamos estar orando, igreja, apresentando todos os pedidos de oração. Amém? Está orando aí a pastor Marcelino, pede as nossas orações, vai passar por uma cirurgia no próximo dia 8, irmão Mauro também, vamos estar cobrindo ele com as nossas orações, também vai passar por um procedimento cirúrgico também agora no início desse mês que vai começar, então vamos estar cobrindo-os com as nossas orações, amém? Orando por todos, pedidos estão aqui na arca, quantos mais necessitam das orações? Amém, pela irmã Juscelia, pelo restabelecimento da sua saúde, da sua família também. Bem, peço oração pelo meu irmão lá na Itália, pastor Diego, sua família. Amém.
Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, nesse momento, nós apresentamos diante de Ti todos os pedidos de oração aqui manifestos. Ó Deus eterno, põe a Tua mão poderosa, venha trazer cura, venha trazer restauração, venha trazer libertação, venha dar direção. Venha, Senhor, tomar em Tuas mãos os amados que aqui citamos, que estarão, ó Deus, com cirurgias agendadas, Marcelino, Mauro. Põe Tua mão poderosa, guia todas as coisas, dando a Tua bênção, traga a cura, a restauração sobre todos nossos irmãos em Cristo, que possam estar com Covid, traga a restauração e cura, a Jocélia, sua família, traga, Senhor, o restabelecimento pleno da saúde, que é a maior dádiva que o Senhor tem nos dado, e continua guardando o Teu povo, continua livrando, continua protegendo, continua sendo com a Tua igreja, é o nosso pedido, em nome de Jesus, amém. Muito bem, amados, hoje, nesta lição tão abençoada, vamos tratar daquele que, sem sombra de dúvida, foi um dos maiores vultos no período neotestamentário, onde boa parte das escritas, das cartas, das epístolas que estão no Novo Testamento, Paulo as escreveu. E Paulo, desde sua chamada, desde o início, da forma com que ela se deu, um homem que, na qualidade de um fariseu, tinha um zelo extremista pela causa do judaísmo. Um homem que tinha uma fé convicta em Deus, mas esta fé, ela era colocada em prática de forma errada. E mesmo nessas condições, onde se torna um perseguidor ferrenho contra a causa de Cristo, contra a igreja de Deus, no seu zelo, acreditando que estava fazendo certo, o Senhor Jesus viu neste homem o quanto ele poderia ser útil para a sua obra, a tal ponto de o próprio Senhor, e não através de outrem, se manifestar a ele, quando mesmo ia para Damasco, com cartas para poder, debaixo daquela autoridade constituída a ele, prender cristãos, confiscar bens, e até mesmo, se fosse o caso, condená-los à morte, como já dantes havia participado do martírio de Estevão, né? Ele participou, esteve ali e assistiu toda aquela situação. Então Jesus se encarregou de se manifestar a Paulo, e foi um encontro impactante. Foi um encontro que mudou a vida deste que dantes era Saulo, né? E se tornou Paulo, o apóstolo dos gentios, né? De modo que o início para ele não foi fácil. A caminhada de fé em Cristo foi com muita dificuldade, extremas dificuldades. A primeira delas que encontramos é que, segundo os historiadores, sua esposa o abandona por causa da sua fé, né? É evidente que Paulo era casado, porque não podia, dentro das práticas do judaísmo, dentro do sistema religioso, hierárquico do judaísmo, ninguém poderia fazer parte do sinédrio se não fosse casado. E, consequentemente, Paulo fazia parte.
era um dos principais e foi instruído aos pés de Gamaliel. E sua esposa, por sua vez, não quis mais conviver com ele, pelo fato dele ter escolhido se tornar um cristão. Então o sofrimento dele já começa aí, né? Por isso que Paulo, ele pega pesado com as mulheres, né? Porque de certa forma ele teve um problema em que ele foi abandonado por sua esposa. Consequentemente, ele optou em ficar só, né? Ele optou em servir a Cristo, a causa de Cristo, e caminhar, sendo útil para o Senhor, só, sem novamente contrair outro matrimônio. Então, já não foi fácil nesse aspecto. E o segundo aspecto também é que muitos cristãos, inicialmente, não acreditavam na conversão de Paulo. Muitos pensavam que ele estava fingindo, pensava que era uma estratégia para se infiltrar no meio dos irmãos e, consequentemente, traçar um plano maquiavélico para poder prender, destruir, enfim. Os irmãos temiam, não acreditavam numa conversão genuína que pudesse ter tido Paulo. Por isso que Deus preparou para ele Barnabé, aquele que introduziu ele entre os irmãos, dando testemunho de sua conversão genuína, dando segurança àqueles irmãos de que de fato Jesus havia se manifestado a ele e que de fato ele estava transformado e de que de fato era uma nova criatura. Mas mesmo assim, ele teve muita dificuldade. Então, se este homem de Deus não tivesse realmente tido um encontro como teve com o Senhor, que após também orientar, né, ele como seria a sua vida daquele momento em diante, né, ele então teria sucumbido na fé. Paulo era um vaso precioso, né, e a palavra de Deus a ele foi essa: eu lhe mostrarei o quanto deverá sofrer por amor ao meu nome. Agora, o perseguidor se tornará perseguido. No entanto, essa chamada, conforme está aqui no item 1, né, foi em meio às perseguições. Em meio às perseguições. A biografia deste grande homem nos mostra que, como disse aqui nessa parte introdutória, foi uma transformação milagrosa. O chamado de Jesus a Paulo no caminho de Damasco pôs fim a toda perseguição praticada por Paulo ao cristianismo. De maneira repentina, Paulo abandona a sua agressividade aos cristãos para ser um zeloso anunciador do Evangelho de Cristo. Ele chegou a discorrer sobre seu sofrimento pela noiva de Cristo, das marcas em seu corpo por ela, e do seu amor e zelo que sempre teve pela igreja. Os cristãos de hoje, a exemplo do apóstolo Paulo, necessitam refletir na sociedade em que vivem o perfeito caráter de Cristo. Irmãos, aqui no Brasil especificamente, os cristãos não têm ideia do que é perseguição. Nós não temos ideia. Tudo isso aí que sobrevém no dia a dia do cristão, comparado ao que os primeiros irmãos passaram, ao que a igreja primitiva
passou, a história da igreja diz e relata, não é? O próprio exemplo de Paulo. Tudo isso, irmãos, nós temos que refletir e entender que a igreja, em toda a sua história, desde o início, em todos os tempos, em todas as nações, ela vai ser perseguida. A marca da igreja de Cristo é a perseguição. Nós temos um inimigo que embate contra nós no mundo espiritual constantemente. E ele usa todas as suas armas. E o seu arsenal é poderoso, é forte e muitas vezes impiedoso. Mas nós temos que lembrar que maior é o que está conosco. Nós temos que compreender que o sangue de Jesus Cristo nos garante a vitória. E esta perseguição, ela contribui para o fortalecimento da nossa fé, o renovo em Cristo Jesus, sabendo que também ele foi perseguido. Jesus foi perseguido. Então, quando nós fomos perseguidos pela causa de Cristo, devemos glorificar a Deus. Isso é sinal que estamos sendo aprovados. Amém? Mas, volto a dizer, nós temos que refletir com relação a essa questão e saber que nós temos que ser, neste mundo, sal da terra. Né? Nós temos que ser, nesse mundo, luz em meio às trevas. Nós não temos que ser, para o mundo, a cereja do bolo, um docinho. A igreja não é o docinho do mundo, o brigadeiro, né? O beijinho de coco, não, o pudim, não. A igreja tem que incomodar, a igreja tem que salgar, a igreja é o tempero do mundo. Amém? Então é isso que nós temos que compreender, né? Paulo aqui diz o item 1.2, sua missão era maior do que a sua dor. Ou seja, foco na missão. A dor, o sofrimento, a perseguição estava em segundo plano. Isso não deixava o apóstolo de estar exercendo em todo o tempo a sua missão, aquilo que foi confiado a ele, que era levar as boas novas de salvação entre todas as nações. Veja, Paulo não tinha GPS, Paulo não tinha condição própria, Paulo não tinha nenhuma tecnologia à disposição dele. Não. Suas viagens, boa parte delas, em navios, em barcos. Suas viagens, muitas das vezes a pé, a cavalo, a camelo. Essa era a forma com que ele se locomovia. Viagens em alto mar, que demoravam dias dentro daquelas embarcações. Quantos naufrágios ele enfrentou, conforme lemos aqui em 2 Coríntios 11, a partir do verso 16. Quantas situações que ele vivenciou. No entanto, ele estava focado. Era a sua missão que Jesus lhe confiou e que ele fazia com alegria. Ele fazia vendo quantas preciosas almas estavam se rendendo aos pés de Cristo, enfrentando, como disse, inúmeras perseguições, mas o Senhor era com ele. Paulo nos ensina que ser cristão não é brincadeira. O apóstolo sofreu bastante, no entanto, não desistiu da sua
missão. E nós também temos que estarmos firmes, fortes, constantemente na presença do Senhor. Amém? Bom, item 1.3. A luz brilhou nas trevas. O que é verdadeiramente surpreendente na chamada de Paulo é a sua entrega incondicional. Ele sempre estava ali preocupado com as almas e sempre cuidando delas. Onde chegava, instituía ali as igrejas e sempre ali preparando alguém para dar continuidade à obra, e estabelecia o trabalho, dava assistência às almas, selecionava ali aquele que naquele momento seria o que daria continuidade, ou discipulava, preparava, e não, você vai agora tomar conta da igreja, eu vou seguir, vou para outros lugares, implantando igrejas, alcançando almas, e assim ele fazia. É por isso que, por onde ele passou, nós temos os relatos das cartas e das suas epístolas, porque sempre estava orientando, sempre falando e recebendo informação. A igreja lá em Corinto está assim, a igreja lá em Éfeso, a igreja na Galácia, em Colossos, lá em Filipos, né? Então, Paulo, lá em Tessalônica, Paulo sempre então, ao receber as informações de como estava a igreja, os problemas que estavam ocorrendo, as dificuldades que as lideranças enfrentavam, os problemas crônicos das igrejas, aí ele escrevia, né? Carta do apóstolo Paulo, né? Para os coríntios. Como Coríntios foi uma igreja que fluiu de maneira poderosa, uma igreja que cresceu muito, uma igreja que fluía todos os dons espiritual. Paulo, ao escrever duas cartas à igreja em Corinto, na primeira ele exalta isso e fala: nenhum dom vos falta. Ou seja, era uma igreja rica em dons, os dons espirituais fluíam, porém, da mesma intensidade que fluía os dons, havia disputas internas, haviam contendas, haviam porfírias, havia inimizade, havia o uso errado dos dons espirituais, havia pecados que eram cometidos dentro da igreja. Então, o que Paulo fez? Ele escreve a primeira carta aos Coríntios, ele escreve a segunda carta aos Coríntios, e ali essas cartas precisamente dando orientação, dando resposta, exortando, edificando, consolando, e assim a obra seguia avante. Amém? E essas cartas, elas são tão profundas, e que mesmo nos nossos dias, nos dias de hoje, ao lê-las, nós identificamos um pouco de cada igreja em nós, entre nós. Percebemos então que os problemas, eles estão relacionados direto àquilo que o ser humano é, ao pecado original, porque não existe nada novo debaixo da terra, né? Há gerações que se passaram, aquilo que haviam nelas, na sua estrutura de humanidade, com relação ao pecado original, continua hoje, continua, né? A diferença é que hoje, a intensidade e o nível de pecado é muito maior, de forma que, quão preciosas são essas palavras para nos orientar, para nos direcionar, para nos guiar e para manter em nós a chama acesa e a viva esperança de que nós vamos triunfar. Amém?
Tópico 2, socorro em tempo de crise. Bom, nós encontramos aqui 3 tipos de crise que Paulo enfrentou na sua época e que nós, nos dias de hoje, também enfrentamos. Crise política, crise econômica e crise espiritual. Aqui diz o tópico 2.1. A perseguição tem acompanhado a história da igreja desde sua fundação, né? Como eu disse, a igreja primitiva enfrentou diversas perseguições que ocasionaram a morte de muitos cristãos. A recusa de ser leal ao imperador, como a uma divindade, era motivo para ser alvo de perseguição. E o discípulo de Cristo só reconhecia um Senhor, Jesus Cristo. No ano de 64 depois de Cristo, o imperador Nero acusou os cristãos pelo incêndio que devastou a cidade de Roma. A história nos mostra que os cristãos que confessassem sua fé eram torturados, lançados na cova dos leões e queimados. Assim foi e assim tem sido, não parou. É de uma outra forma, mas a perseguição, ela continua. A igreja nunca está imune às perseguições, contudo continua de pé e continua prevalecendo contra o inferno, em nome de Jesus. Jesus nos deu a garantia: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Na esfera política, irmãos, nós sabemos que a maioria das nações que estão estabelecidas no mundo, elas caminham debaixo de uma idolatria terrível. E isso é movido por aqueles que estão no poder, pelo homem que governa. E na ocasião, a igreja primitiva estava debaixo do Império Romano, né? César, que no grego significa Kaiser, né? Ele exigia ser adorado. E os cristãos não o adoravam. Os cristãos só reconheciam um Senhor, que de fato é Jesus Cristo. Só Ele é o Senhor. Então, por isso, eles já eram perseguidos. Por quê? Porque Roma sabiam, tem um povo que não se curva diante de César, que não aceita César como uma divindade. Esses são os cristãos. Então, eles eram terrivelmente perseguidos. E essa perseguição, ela se tornou muito mais intensa nos dias de Nero, imperador, que na sua loucura, no seu devaneio, queria construir uma nova Roma. E a sua proposta não foi aceita pelo Senado, a sua proposta não foi aceita pelo povo de Roma. E alguém, ardilosamente, deu a ideia para ele: olha, coloca fogo na cidade e culpa os cristãos. Então, assim, você vai se livrar de 2 problemas: da resistência de construir uma nova Roma e desses cristãos que todo mundo odeia. Foi o que ele fez. Então, naquele período foi muito difícil, porque muitos morreram nas arenas, comidos por leões, mortos, devorados, mortos em fogueira. Toda sorte de tortura foi imposta para os irmãos que morreram firmes na fé. Firmes na fé. Então era uma perseguição política. Hoje essa perseguição política se dá
na área moral, onde leis perniciosas, onde o Supremo Tribunal Federal dessa nação se julgam como se fosse Deus, se julgam ter o poder absoluto e aprovam leis diabólicas contra aquilo que as Escrituras nos assegura ser o padrão de Deus para a humanidade, para a família, né? Leis que já vimos aí relacionadas ao homossexualismo, lesbianismo, leis perniciosas, onde permite casamento, adoção de crianças por parte desse tipo de pessoas, né? A questão do aborto também. Então, tudo isso, a igreja não pode se curvar diante dessas leis perniciosas. Não pode. A igreja tem que estar firme contra tudo que as Escrituras, ela nos aponta que não é o padrão de Deus. Por isso somos perseguidos. Por isso a mídia persegue a igreja. Por isso toda forma de autoridade persegue a igreja. De tal modo que nós temos que entender que a política em si, ela sempre terá aí a manifestação dessas leis que vai contra a igreja. E a igreja não pode aceitar isso. A igreja tem que ter um posicionamento. A igreja não pode ficar em cima do muro. O que não provém do padrão de Deus, a igreja não pode permitir que os homens coloquem goela abaixo. Não pode. Então, é onde nós temos que compreender que, em função disso, haverá perseguição. Haverá perseguição. Temos que estar conscientes disso, que seremos perseguidos. Amém? A crise econômica. A crise econômica é um dos piores males que o ser humano pode viver. Esta pandemia que se alastrou pelo planeta recentemente trouxe sérias consequências para o Brasil e para o mundo. Também no período da igreja primitiva, existiam milhares de pobres e necessitados, que eram amparados pelos cristãos. O amor por seus irmãos em Cristo induziu Paulo a organizar uma coleta a fim de socorrê-los. Ele mesmo administrava um fundo para os cristãos pobres na Judéia. O que vemos então? Que a liberalidade, acompanhada do cuidado com os mais humildes, fez com que muitos servissem a Cristo pelo exemplo dos fiéis. Irmãos, nós temos que louvar a Deus, glorificar ao Senhor, porque essa situação de pandemia, a igreja, ela não parou. A igreja permaneceu firme. A igreja não ficou omissa do seu papel e ela se levantou manifestando o amor de Cristo no cuidado, no amparo, no socorro, no auxílio. Nós tivemos a convenção lá no Rio de Janeiro, recentemente, convenção nacional de pastores, e foi feito um levantamento baseado com cada presidente de campos e presidente de convenções, de como foi o trabalho da igreja nesse período de pandemia, no socorro às pessoas carentes, né? E para a glória de Deus, irmãos, para a glória de Deus, mais de 8 milhões de pessoas
8 milhões de cestas básicas distribuídas. 8 milhões, você sabe o que é isso, irmão? A igreja se mobilizando, a igreja socorrendo, a igreja amparando, a igreja ajudando. Nenhum irmão de nenhuma igreja, de nenhum território nacional dentro do nosso ministério ficou desamparado. Ninguém ficou. Ninguém. Outra constatação, né, que foi também apontado. Deus, através de testemunhos que foram relatados, testemunhos escolhidos, também dentro desses dados que foram passados, a maioria da igreja, boa parte dela, Deus abriu porta de emprego, ninguém perdeu emprego, Deus prosperou, empresa não quebrou. Olha isso, irmãos, é motivo de nós levantarmos a mão e glorificarmos a Deus. Igrejas sendo inauguradas, batismo aos milhares, é motivo de levantarmos as mãos e glorificarmos a Deus. Entende? Então, ou seja, a obra continua avançando. O cristão não está em crise, o cristão está em Cristo. Você pode levantar a sua mão e dizer: eu não estou em crise, eu estou em Cristo. Aleluia! Em Cristo há provisão, em Cristo há socorro, em Cristo há amparo, em Cristo há prosperidade. Bendito seja o nome do Senhor. Então é isso. Nós percebemos então que a igreja não socorreu, não foi apenas os domésticos da fé. A igreja socorreu todos que necessitam. Esse fato é tão real, nós podemos ter ideia por aqui, irmãos, pelo nosso campo de trabalho. Desde que a pandemia começou, mais de 200 básicas foram distribuídas, e não para de chegar alimento, não para. O que é isso? É a mão de Deus, a mão de Deus, né? Quantos varais solidários aí já foi feito, quantas famílias aí assistidas nesse aspecto. O que é isso, irmãos? A boa mão de Deus sobre nós. Então, nós não estamos em crise, amém? O mundo está em crise. O mundo sim. Você vai para a fila das lotéricas, fila dos bancos, vai para os mercados, você só ouve as pessoas reclamando. E o cristão dando glória a Deus, bendizendo o nome do Senhor. O cristão enchendo o seu carrinho e dizendo: louvado seja Deus. Amém? Então é isso. Nós temos motivo de glorificar, nós temos motivo de adorar ao Senhor. Por isso que, dado as situações que surgirem, que vierem, o mundo está numa crise espiritual sem precedentes. E essa crise espiritual é um terreno fértil para nós anunciarmos a verdade que liberta, a verdade que transforma, a verdade que produz vida com abundância. Quantas pessoas mergulhadas na depressão, na síndrome do pânico, quantas pessoas dominadas pela fobia, quantas pessoas com desejo de tirar sua própria vida, sem esperança. Então, está aqui a igreja para apontar o caminho, para dizer: não há esperança, não há solução, não há vida, há pão, há água, aleluia. Jesus Cristo, o Senhor, faz tudo isso. Amém? Jesus Cristo faz tudo isso, porque Ele é fiel
Outro fator importante, né? A gente observou esses dias atrás aí, com relação, que foi uma lei que foi muito debatida, com relação à isenção de impostos à igreja, que muitos aí falaram tanta bobeira, e de fato houve brecha por parte de algumas igrejas que não pagaram os impostos que deviam à Receita, que deviam ao INSS, porque existem igrejas que possuem na sua estrutura, por ser grande, forte, funcionários registrados. E essas igrejas, elas não recolheram os impostos devidos desse funcionário, elas não recolheram e pagaram o INSS e outros impostos que cabiam a elas pagar. Só a Igreja da Graça deve para a Receita Federal 60 milhões de reais. A Igreja Mundial, 80 milhões de reais. A Igreja Universal também em torno de 70 milhões de reais. Aí eu pergunto para vocês, essas igrejas tinham que estar devendo alguma coisa para o governo? Igreja que tira dinheiro de seus membros sem dó e sem piedade. São implacáveis na sua forma de anunciar um evangelho fictício, baseado no toma lá, dá cá. Olha a situação vergonhosa que se encontra. Aí você pergunta, e a Assembleia de Deus, pastor, deve alguma coisa para o governo? Não deve um centavo. Não deve nada. Não, pelo contrário, o governo deve favor para nós, porque na hora que o negócio aperta, é a igreja que socorre, é a igreja que ampara, é a igreja que ajuda, entende? Então, nós temos que glorificar a Deus por isso, irmãos, né? E saber que o cristão, ele tem os seus compromissos, e ele tem que honrar os seus compromissos, tem que honrar os seus compromissos. Então, percebemos aí que Bolsonaro não vetou essa lei, porque de fato eles têm que pagar, está devendo, tem que pagar, né? Então não é as igrejas, como a mídia fica aí falando, né? As igrejas, porque as igrejas, não, generaliza, mas não é isso não. Assembleia de Deus não deve um centavo para a Receita, para a INSS, não deve nada de imposto, tudo em dia para a glória de Deus. Amém? Então é isso, irmãos. Nós compreendemos que a provisão de Deus, item 3 para nós encerrarmos, a provisão de Deus em tempos difíceis. Que vamos fazer nos tempos da dificuldade, né? Israel viveu no deserto um período de 40 anos. Faltou alguma coisa para eles? Nem roupa, nem calçado, nem comida, nem água. Mesmo no deserto tinha água. Olha que bênção, Deus cuidou, até que eles entraram na terra prometida. Deus sempre cuidou do seu povo. O que vamos fazer? Vamos confiar sempre no Senhor. Vamos confiar, né? Veja o que Paulo enfrentou no texto que nós lemos, um texto de referência, né? Açoites, prisões, perigo de morte, recebeu 5 quarentenas de açoites. Irmãos, esses chicotes eram cruéis, eles tinham entrelaçado entre eles, como se fosse chifres afiados, como se fosse quase que facas, né, em miniaturas, que onde batia na pele rasgava. A hora que tirava, o couro via junto. Paulo enfrentou tudo isso. Paulo enfrentou aqui açoite com vara,
Uma vez ele foi apedrejado, 3 vezes sofreu naufrágio, né? Olha quanta situação. Picado pela cobra, uma vez teve que se fingir de morto, para não matarem ele. Olha que situação. Estou falando do apóstolo Paulo. Olha aí, quantos perigos das próprias nação, e ele deixa bem claro aqui, ó, falsos irmãos, entre falsos irmãos. Viu? Paulo enfrentou tudo isso. Mas em todo tempo confiou no Senhor. Sempre confiou no Senhor. 3.2, nada pode nos separar do amor de Cristo. A pandemia vai separar você do amor de Cristo? Nada pode separar. Nada pode separar. Nada. Então, vamos seguir firmes, constantes, porque o amor de Cristo, Ele está em nós. Nada vai separar deste amor. É o amor dele que é muito mais forte, muito mais intenso, muito mais poderoso. É a parte dele que nos sustenta, que nos dá segurança, que nos dá firmeza. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Por último, 3.3, não deixe o medo destruir os seus. O medo é uma expressão emocional própria do ser humano. Paulo não se deixou levar por motivos infundados para realizar a obra de Deus. Ele não temia o que lhe poderia fazer o homem. Devemos ter em mente que o medo, em demasia, impede as bênçãos. Só vou voltar ir para a igreja, pastor, depois que terminar a pandemia. Infelizmente, a gente ouve isso da boca de alguns cristãos, o que é lamentável. Agora, deixar de ir na caixa, ele não deixa. Deixar de ir no centro, não deixa. Deixar de fazer churrasco, não deixa. Deixar de receber visita, não deixa. Deixar de ir em aniversário, casamento, datas comemorativas, não deixa. Não deixa de se aglomerar com a família. E por aí se vai. Não, pastor, só quando terminar a pandemia. Que situação. Você vê que esse cristão é um cristão carnal. Eu não acho outra palavra para colocar. É um cristão carnal. Carnal. Não tem nada de convicção e de firmeza e de conversão genuína. Não existe. Não existe. É carnal. Então, o carnal, a gente tem que tratar como carnal e não como espiritual. Entende? É dessa forma que a gente tem que tratar, né? E Deus trata da mesma forma. Com o carnal, Deus trata como ele é, carnal. O tratamento de Deus é dessa forma também, né? Então nós, irmãos, não temos que temer. Não. Se ocorrer, como já ocorreu, de cristãos pegar Covid. Já vários irmãos aqui já pegaram. Vários pegaram. Mas glória a Deus, não morreram. Estão vivos. Superaram. Lá, ó, aquele dia que nós fomos levar a Santa Ceia para a irmã Maria, ela já estava com Covid. A Neiva também já estava com Covid. Fui levar a Santa Ceia, o Adriano estava com Covid. Eu fui lá levar a ceia. Né? Sim, é claro, tem que respeitar os dias de quarentena. É evidente que nós temos que fazer a nossa parte. Resguardar, pegou, foi constatado ou é suspeito, então se retira, cumpre aí as normas sanitárias. Esse é o nosso dever. Mas por causa disso ficar engessado, não, agora não dá mais não. Agora não vamos para a igreja não. Agora eu vou
Não, o irmão fulano lá pegou, a irmã cicrana, misericórdia, não quero nem sentar perto. Para, irmão, com isso. Para com isso. Né? Teve gente aí, 92 anos a irmã Maria tem, irmãos. Ela nem ficou entubada no hospital, nem ficou entubada. Por quê? Porque o cuidado de Deus se manifestou. Entende? Se tiver que pegar, fique tranquilo, Deus está contigo. E se alguém partir, pastor? Já partiu. Vários irmãos e irmãs nossas foram para a glória. Pastores foram para a glória. E vão falar o quê? Vão lamentar. Ah, como é que Deus permitiu isso? Como é que Deus permite o câncer? Fala para mim. Morrer do coração. Infarto fulminante. Derrame cerebral. Diabetes. Irmão, vamos parar. Tudo é enfermidade que todos nós estamos sujeitos. Entende? Aqueles que são de Deus, chegou o tempo que Deus estabeleceu, chegou o momento de Deus falar não, é o momento de estar comigo aqui na glória. Amém, irmãos? É só uma até breve. O nosso destino é Sião, é estar com o Senhor. Agora, triste, lamentável, dolorido, aflição é quem morre sem Cristo, irmão. Aí sim, irmão, aí não tem mais jeito nenhum. Não adianta mais credo e nem Ave Maria. Não adianta missa de corpo ausente. Não adianta ir lá no centro espírita, querer saber, eu quero ouvir a voz do meu marido, da minha mulher, do meu filho, quero ver como que ele está. Irmão, não adianta nada disso, é demônio que está falando lá, imitando a voz, tudo isso, né? Então, a gente tem que compreender, amados, que nós não podemos ficar engessados pelo medo, não. Vamos seguir firme, amém? Ontem mesmo eu vi pessoas postando aí no Facebook, a praça está lotada. Irmão, o estouro da boiada já aconteceu, ninguém vai segurar mais não. Ponha isso na tua cabeça, ninguém vai segurar mais. Já é o estouro da boiada, ninguém segura mais o povo. Ninguém segura mais, entende? E outra coisa, irmãos, a vacina já está pronta. A vacina já está pronta. Já está pronta. E o prazo para começar a vacina também já está. Você não viu que o Brasil assinou um acordo com 127 nações? Semana passada? A vacina já está pronta. Já está pronta. Entende? E fortalece ainda mais a teoria da conspiração. É um limpa que precisa ter na terra para equilibrar a condição dos seres humanos na terra, né? Por quê? Já está pronto, fique tranquilo, a partir de estourando janeiro, todo mundo está sendo vacinado, entende? Isso aí já é fato, tá? Passou lá na convenção, autoridades do governo, passou lá ministros, que na entrelinha já deixaram isso bem claro, que já está pronta a vacina. Esse negócio de badela aí, é até fase 1, fase não sei o quê, é só para maquiar. Tem muita coisa ainda. Muita coisa. Haja o que houver, ocorra o que acontecer, nós estamos em Deus. Amém? Nós estamos em Deus, nós estamos no Senhor. E nele, nós sempre vamos avançar e triunfar. Amém? Vamos ficar de pé, amados, vamos ler a conclusão aqui da lição, orarmos e depois adorarmos a Deus com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. A conclusão, com vistas a uma melhor compreensão
há que se dizer que os dias de Paulo não eram melhores do que os dias de hoje. Mas podemos afirmar que Paulo superou as suas crises, buscando refúgio em Deus. Devemos, de igual modo, possuir a fé necessária para descansarmos no Senhor. Amém? Você pode glorificar a Deus por isso? Senhor, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te louvamos por essa manhã na tua presença, por tudo que recebemos da tua parte, através do teu Espírito Santo como orientação, como conselho, como palavra de exortação, de edificação. Senhor, continue, Senhor, nos conduzindo, continue conduzindo a tua igreja, continue sendo conosco, Pai. Somos totalmente dependentes de Ti, nos movemos em Ti, e enquanto estivermos no mundo, o Senhor nos garantiu que nele teríamos aflições, mas que nós temos a convicção da vitória. O Senhor triunfou sobre o mundo, o Senhor triunfou sobre a morte, o Senhor triunfou sobre o inferno, o Senhor triunfou sobre todas as coisas, e o teu sangue, Jesus, nos garante a vitória. Amém? Vamos cantar o hino aqui, 175, enquanto adoramos a Deus com nossas finanças. 175.